Questão 42 EPICAR, prova 2021. Durante os meses de janeiro e fevereiro de 2020, as notícias foram alarmantes, especialmente na China, em virtude do surto do novo coronavírus. Em 2002 e 2003, esse mesmo país sofreu com outro surto. Naquela época, o vírus foi chamado de SARS. A cobertura feita pelas diversas formas de mídia, televisiva, escrita e internet, dentre tantas, deu informações acerca da evolução de cada um desses vírus à sua época. Em 28 de janeiro de 2020, o portal de notícias G1, na internet, publicou matéria sob o título "Nas primeiras semanas do surto, casos do novo coronavírus superam os da epidemia de SARS de 2003. Vou passar aqui seguindo. Junto aos dados apresentados naquele portal, apareceu a reprodução de 2 infográficos, cuja fonte era a Organização Mundial da Saúde. Nesses estavam comparações do surgimento de casos de ambos os vírus e também o número de mortes causadas por eles. As figuras a seguir reproduzem esses 2 infográficos com alterações no intuito de facilitar possíveis cálculos, nos quais quantidades numéricas, tanto de casos quanto de mortes, correspondem ao acumulado no período. Passando aqui daí, ó, a gente tem os 2 infográficos aqui, né, galera? Aqui, ó, casos de SARS e caso do novo coronavírus aqui no primeiro, tá bom? E no segundo aqui, as mortes por cada um deles, para cada um deles, né? A gente já volta a fazer uma análise melhor aqui para esses infográficos aí, para finalizar a questão, né? Passando aqui, ó. A partir da análise desses 2 infográficos, é correto afirmar que, bom, letra A aqui, ó, ela fala até o 18º dia, o crescimento no número de casos do novo coronavírus foi maior que o crescimento do número de casos do SARS no mesmo período. Bom, galera, cada alternativa aqui ela está falando uma coisa, né? A ideia aqui é que a gente faça a checagem de cada uma delas até encontrar a verdadeira, tá bom? Aqui nesse caso são simples análises gráficas ali, em algumas alternativas você vai ter que fazer umas continhas bem básicas, tá bom? Então vou começar aqui em função disso pela própria letra A, tá? Que diz aqui, né, que faz uma comparação deles até o 18º dia, falando que o crescimento de casos do novo coronavírus foi maior aqui até o 18º dia, né, com relação ao número de casos, ó, número de casos aqui que a gente vai estar analisando aqui na letra A, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Detalhe aqui, né? Para a gente analisar aqui o número de casos, a gente vai olhar para o primeiro infográfico, porque aqui estamos falando de casos, né? Casos do SARS e casos aqui do novo coronavírus, beleza? Aqui o segundo seria de mortes, então não é relativa ali à alternativa de letra A, beleza? Bom, então vamos ver aqui, ó. Como é que a gente faz a análise aqui? Primeiramente, observem aqui, galera, que nesse infográfico aqui a gente tem duas comparações aqui entre eles, né? 2 curvas aqui. Aqui no caso uma para o SARS, eu sei que ela está dividida aqui em vários pontos que tem retinhas, mas a gente vai chamá-las aqui de curvas, tá bom? Então a gente tem aqui a curvinha que está composta por quadradinhos é referente aí ao SARS, né? E a curva que está aqui com os triângulozinhos é referente aqui aos casos de novo coronavírus, tá? E vejam, os valores aqui que a gente tem, por exemplo, para esse ponto aqui, que é referente ao SARS, para eu saber quanto vale esse ponto aqui, né, como aqui não tem nenhum número em cima, eu posso fazer o rebatimento lá no eixo Y, ó. Fazer o rebatimento lá no eixo Y, ó. Para esse valor aqui, né, para esse dia aqui no caso, ó, se eu fizer o rebatimento aqui no eixo X, eu vou ter o dia, tá bom? E no eixo Y aqui daí eu vou ter o número de casos. Que aqui para esse ponto em especial eu não consigo ler com exatidão, né? Mas seria basicamente essa ideia aqui daí para a gente fazer a leitura de cada um dos pontos. Mas aqui no caso, o problema aqui, ele foi bem específico, né? Ele falou que ele quer comparar o 18º dia. E o 18º dia tá fácil de ser lido aqui, ó, é esse dia aqui, né? E se eu fizer a comparação, pessoal, ó, no 18º dia aqui, das epidemias aqui desses 2 vírus, né? O que a gente consegue ver aqui, ó? Para o SARS, que é o quadradinho aqui, ó, é só fazer o rebatimento lá no eixo Y, ó, eu tinha 2.000 casos, né? Ao passo que para o novo coronavírus, ó, no mesmo 18º dia, só subir, ó, sobe aqui, ó, vai ser esse ponto aqui, né? Se eu fizer o rebatimento aqui, observe aqui que eu nem preciso fazer o rebatimento porque já está escrito aqui em cima, ó, 4.535. Às vezes, para fim de facilitar a nossa leitura, né, os infográficos, eles trazem esse valor aqui bem em cima do ponto ali, para a gente não precisar ler com exatidão lá no eixo Y, né? Até mesmo porque eu não teria essa exatidão. Então, ela já me deu esse valor aqui, que é de 4.535. E vejo, então, portanto, né, que sim, essa alternativa aqui já é verdadeira, acertamos de primeira aqui, né? Sim, vejam só que aqui até o 18º dia, o número de casos aqui do novo coronavírus era, sim, né, superou aqui o número de casos aqui do SARS, né? Então, aqui a gente, evidentemente, já encontrou aqui a alternativa verdadeira, né? Ó, o crescimento do número de casos do novo coronavírus foi maior que o crescimento do número de casos de SARS. Beleza, então já chamo. Mas, galera, para fins aqui práticos, né, para fins de estudo, vamos dar uma verificada nas demais, né? Beleza? Vamos ver aqui a letra B, ó. Vamos ver o que tem aqui, ó. Levando-se em consideração apenas o número de mortes, olha só, atenção aqui, né? Levando-se em consideração apenas o número de mortes. Então, só vou analisar o número de mortes, né? Até o 17º dia, o novo coronavírus foi 50% mais letal que a SARS. Então, vamos ver lá, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, detalhe que ele falou letal, a gente está falando de mortes, né? Quando ele fala aqui em letalidade, né? 50% mais letal significa que ele matou mais, né? Isso aqui é importante, essa parte interpretativa aqui
é bem importante, né? Matou mais. Então, vamos ver. Ele está falando que o novo coronavírus foi 50% mais letal. Então, vamos ver aqui, ó. Agora, você vai analisar o segundo infográfico, né? 17º dia, estamos falando dessa região aqui, né? Então, vejam aqui comigo, ó. Até o 17º dia, o que a gente teve aqui para o SARS, que é representado aqui pelos quadradinhos, né? Bom, até aqui, ó, a gente teve aqui, ó, se a gente fizer o rebatimento lá no eixo Y, a gente teve 60 mortes aqui para SARS, né? Agora, se eu olhar aqui para o novo coronavírus, que é o triângulozinho aqui, a gente teve 80, tá bom? E o problema fala que o novo coronavírus foi 50% mais letal, ou seja, matou 50% a mais. O que significa matar 50% a mais? Pessoal, como eu estou fazendo a comparação do novo coronavírus aqui com o SARS, né? E o novo coronavírus, ele tem a mais, para eu saber se de fato ele é 50% a mais, quando eu falo 50% a mais, eu quero dizer 50% em cima do que matou menos, que aqui no caso é esse 60%. Se 80 foi 50% a mais, então eu tenho que pegar 50% desse 60 aqui, certo? E somar nesse 60, para ver se de fato vai dar 80, né? E galera, 50%, porcentagem notável é metade, né? Olha só, vou até fazer aqui com outra cor, ó, 50% de 60 é 30, né? Metade. Aí eu tenho que somar esses 30 aqui no 60. Mas 60 mais 30 dá 90, não dá 80. Então é falso, né? Não é 50% a mais. É um pouco menos. Para ser 50% a mais, teria que ser 90, mas deu 80 e menos, então tá falsa a letra B, né? Como a gente já estava prevendo, né? Então vamos lá, a letra B aqui daí, então, portanto, ela é falsa, né? Vou fazer um cortezinho aqui nela, tá bom? Opa. A letra C aqui daí, ó, vamos ver o que ela tá falando. O número de mortes para o novo coronavírus até o 18º dia foi superior ao número de mortes pela SARS em menos de 50% no mesmo período. Então vamos lá, né? 18º dia, daí tá falando que foi 50% a menos, né? Superior em menos 50%. Então vamos ver lá, como é que vai ficar aqui. De novo, a gente vai fazer análise desse segundo gráfico aqui, vou apagar aqui o que a gente fez, que não vai mais servir para nada, né? Só que agora estamos analisando aqui o 18º dia, ó. Vamos ver aqui, ó. O 18º dia aqui, ó, para SARS aqui, né? Que é a curvinha aqui com os quadradinhos. Ela matou 70 pessoas aqui, né? O coronavírus, aqui o novo coronavírus, ele matou 106, tá bom? Já tá aqui em cima, beleza? E agora o problema fala que essa quantidade a mais aqui, ela é menos de 50%. É isso que o problema tá falando lá, né? A alternativa de letra C. Pessoal, para eu saber quanto seria 50% a mais aqui em cima do 70, de novo, né? Vou calcular metade de 70, que seria 35, né? Que seria o 50%. Tá bom? E se eu somar 70 mais 35, isso aqui daria 105. Ou seja, se fosse aqui, né? Tá, então vamos fazer a soma aqui já, 105, se fosse 50% a mais, certo? Só que o problema fala que é menos 50%. Vamos voltar aqui, ó. Aqui ele tá falando, né? O número de mortes pelo novo coronavírus até o 18º dia foi superior ao número de mortes em menos de 50%. Não foi em menos, né, pessoal? Foi em mais de 50%. Por quê? Dá uma olhadinha aqui, ó. Se fosse exatamente 50%, seria 105, mas foi 106, né? Então tá um pouco acima de 50%. Então é falsa a letra C também, né? Letra C, logicamente, como havíamos previsto, é falsa. Vamos ver a letra D. Entre o 16º e o 17º dia, o número de casos do novo coronavírus diminuiu. Agora estamos falando do número de casos. Vamos lá para o primeiro infográfico de novo. Vamos ver lá, ó. Entre o deixa eu apagar aqui os bagulho que a gente já fez aqui, né? Entre o 16º e o 17º dia, o número de casos do novo coronavírus, ele diminuiu. É isso que está falando lá. Vamos ver aqui, ó. 16º e 17º dia. Vamos lá na curva do novo coronavírus, ó. O que está acontecendo aqui, ó? Galera, ela não diminuiu, né? Ela se manteve constante, ó. É essa faixa aqui que o problema está falando, ó. Ela se manteve constante aqui nas 2.800 mortes aqui, né? Acumuladas aqui, né? Então não tem como diminuir, certo? Ela só se manteve ali, tá bom? Então a letra D aqui também, como havíamos previsto, é falsa, né? E claro, como já havíamos matado a questão, mas só aqui para fins de aprendizado, a gente fez análise das demais, tá bom? Mas a correta, conforme já havíamos visto, é, portanto, a alternativa de letra A.